Ai, 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 oi, oi! Vamos começar a nossa digníssima tabelinha periódica, só que agora falando das propriedades periódicas. E o que a gente vai começar a definir agora é o raio atômico. O que são essas propriedades periódicas? Na realidade, são propriedades que definem várias características dos materiais, não é? E elas têm uma periodicidade, elas seguem uma característica. E o que interessa pra gente aqui é entender que periodicidade é essa, qual característica vai ser seguida, de acordo, obviamente, com o número atômico, pela posição do átomo na tabela periódica. Suaves? Bom, em relação ao raio atômico, como é que ele funciona? É fácil. A primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: o raio atômico é o tamanho do átomo. O raio atômico vai mostrar pra gente, não é, o tamanho que o átomo tem. Mas como é que eu vou definir um tamanho de um átomo? É difícil eu definir. Então a gente pega dois núcleos próximos um do outro, porque esse átomo ele tem elétrons rodando em volta, esse elétron pode expandir, pode ficar mais próximo, não é? Excitar ou voltar, portanto é difícil eu definir. Eles pegam dois núcleos de dois átomos, mede a distância entre os dois núcleos, e eles veem metade da distância. A metade dessa distância seria o raio do átomo. É só uma definição, uma característica, você pode buscar aí. Mas o que eu entendo e quero que você lembre é, em vez de ficar lembrando para onde cresce o átomo, para cima para a direita, para baixo para lá, para cima para baixo, vamos entender o que é o raio. Sim? Bom, eu vou dividir essa ideia em dois pensamentos e queria que você me ajudasse. A primeira ideia minha é pensar, olha o bililiu, não é? Em uma coluna. Pensando em uma coluna na tabela, num grupo, quem é maior? É fácil. Porque quem está lá em cima tem uma camada só, quem está no primeiro nível. Quem está no segundo nível tem duas camadas, no terceiro tem três e assim por diante. Portanto, vou pegar dois camaradas aqui da primeira coluna. Vou pegar o hidrogênio. Olha que gracinha ele, o hidrogênio. Hidrogênio, número atômico 1. A distribuição eletrônica dele, 1s1. E vou pegar ainda, tá? O lítio tem número atômico 3 e distribuição 1s2, 2s1. Só para te mostrar ainda que depois do lítio, não é? Tem o sódio, número atômico 11. E ele seria então 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vai olhando aí, ó. O cara tá todos eles na S1, que é a primeira coluna, lembra da aulinha de tabela? Esse daqui só tem uma camada. Esse tem duas. Esse tem três. Portanto, se eu fosse analisar com calma, esse daqui tem só uma camada, enquanto esse apresenta duas camadas e o último apresentaria três camadas. Já entendeu ou não? À medida que eu vou descendo, na sua tabela, vai aumentando o átomo. O número de camadas que ele tem vai aumentando. Portanto, numa coluna, eu poderia dizer o quê? Numa coluna, quanto mais camadas, maior o átomo. Ou seja, quanto mais para baixo ele tiver, quanto mais camadas, maior o átomo. Maravilha? Facinho ou não? Para você que gosta, não é? Daquele negocinho lindo e sexy, numa coluna, aonde o átomo é maior, para onde ele cresce para baixo. Quanto mais embaixo eu tiver, mais gordo ele vai ser, maior o átomo, mais camadas. Facinho demais, não é? Pensando numa coluna não tem segredo. Agora vamos pensar numa linha, vamos pensar num período. Em um período, em uma linha, como isso vai acontecer? Aí vou pegar dois exemplos, você me ajuda aí, tá? Vou fazer o lítio novamente, que está ali na segunda linha, no segundo período. E vou pegar o neônio, que é o último cara na mesma linha. Só que agora aqui eu vou fazer diferente, olha o lítio, ó. O lítio eu vou botar aqui, 3 prótons. E o neônio eu vou botar aqui, ó. 10 prótons no núcleo. Os dois estão no segundo período, na segunda linha. Portanto, eles vão ter duas camadas.
Vou colocar as camadinhas dos dois aqui, ó. Uma, duas. A diferença agora é no número de elétrons. Porque olha só o lítio, ó. Ele tem 2 elétrons na primeira camada. 1, 2. E 1 elétron na última. Na última distribuiu os elétrons dele por camadas, tá? Esse ficaria um S2, 2 na primeira. 2S2, 2P6. Lembra que eu te falei na tabela? O cara é um gás nobre. A última camada dele tem que estar completa. Portanto, com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suave, facinho. E agora, qual dos dois é maior? Eles empatam? Eu vou olhar só por camada? Temos que olhar a força do núcleo. Temos que olhar a força nuclear. Vamos colocar aqui, ó. Numa coluna, eu não olho as camadas, como eu tinha escrito aqui, os níveis de energia. Olha lá, ó. É só olhar as camadas. Já aqui, eu olho a força do núcleo. Esse núcleo é positivo, concorda comigo, moçada? Tem próton lá dentro, ele é positivo. Ele está atraindo os elétrons. Qual núcleo atrai mais os elétrons? O elétron vai estar mais próximo de qual núcleo? Pô, esse aqui atrai com 10, concorda comigo? E, portanto, a atração aqui, ó, é uma atração pequena, enquanto a atração aqui é uma atração mais forte. Quanto maior o número atômico, quanto maior o número atômico, maior a atração. Quanto maior for o Z, o número atômico, maior vai ser a atração. É fácil ou não é? Presta atenção. O lítio está no cantinho esquerdo da sua tabela. O neônio no canto direito. À medida que o número atômico cresce, a atração cresce. Esse daqui não vai estar mais encolhidinho, não vai estar menor em raio. Portanto, quanto maior o número atômico, menor o raio. Numa mesma linha, não é? Quanto maior o número atômico, menor o raio. Portanto, quem é maior dos dois? É o lítio ou é o neônio? O lítio é maior, está do lado esquerdo. Se você quiser lembrar das flechinhas, que é decoreba, não precisa, ele cresce para cá. Quanto mais para a esquerda e mais para baixo, maior vai ser o seu átomo. Isso é o que a gente chama de raio atômico. Aprende o raio, porque as outras propriedades podem se relacionar ao raio. Facinho? Fica atento que ainda temos que falar de raio iônico, que é a próxima aula. Beijinho no glúteo. A música que eu assoviei no início. É de qual desenho? Beijo!